Olá, caminhante, eu sou Mara Nunes e hoje eu venho compartilhar com vocês o meu salto quântico depois que eu compreendi a experiência da dupla fenda que o professor Hélio Couto tanto fala nas suas palestras. Então, vem comigo. Gente, antes de mais nada, eu não sou físico, né? Não sou um físico, sou uma estudante ácida das palestras do professor Hélio Couto e tenho pegado outros livros também, né, dos físicos que ele mesmo indica e sempre menciona nas suas palestras para estudar. E tenho estudado muito, né, sobre esse mundo microcósmico da física quântica. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, né, com relação à experiência da dupla fenda, que para mim, quando eu entendi esse experimento, naquele momento eu sinto que eu saltei alguns degraus, sabe, da minha consciência. Aquele experimento é muito importante, né? Por isso que ele está sempre falando nas palestras. E eu queria entender aquilo que era aquilo que ele estava falando. E comecei a buscar por outras fontes também para poder compreender. E a compreensão veio quando eu estava escutando um podcast, voltando de uma viagem num ônibus, e eu finalmente entendi o que era aquela experiência. E naquele momento eu sinto que minha mente cresceu, que alguma coisa se transformou dentro de mim naquele mesmo momento. Foi um grande impacto para mim, né, aquela descoberta, e eu senti, na verdade eu estava bem resistente, né, de trazer esse tema por ser, por falar de física e ter suas nomenclaturas e essa coisa toda. Mas uma voz na minha cabeça dizia, não, fala do jeito que você compreende, porque vai ser importante, fala. Mas será que eu tô pronta? Não, fala. Então eu vim aqui compartilhar com vocês, espero poder ajudar, né, ser de uma grande contribuição, como quando eu estava buscando e encontrei um material que me fizesse entender, para mim foi de grande contribuição. Antes de falar da experiência da dupla fenda em si, a gente precisa entender o que é um átomo, né? Em uma das palestras do professor Hélio Couto, ele conta que ele perguntou para um gerente de loja se ele sabia o que era um átomo, né? Um gerente de loja, ele fala, não era alguém ignorante, né, que não estudou, não, era um gerente de loja, entendeu? Que tinha um curso superior e tudo, e ele não sabia o que era um átomo. E aí ele fala, né? Então, por isso que a gente vive essa realidade de hoje, né? Porque as pessoas não sabem o que é o átomo, do que é feito, como funciona o universo. E quando ele falou aquilo nessa palestra, né, de que o gerente de loja não sabia o que era um átomo, eu falei, gente, mas peraí, eu também não sei o que é um átomo. Também não sei. E aí comecei a pesquisar, né? O que é átomo, gente? O que é átomo? O que é átomo? E aí assistindo as palestras, né? Mesmo assistindo as palestras e tudo, e pesquisando, sempre pesquisando também outras fontes, eu fui entendendo o que era o átomo e entendendo a sua importância, né? O quão é importante esse entendimento, o quão é importante entender o que é um átomo, né? Por isso que o professor Hélio Couto repete sobre o átomo, porque saber o que é um átomo explica muitas coisas, né, de como funciona o universo. Então vamos lá. O átomo é visto basicamente como algo circular, né? Uma circunferência, né? Uma circunferência ridiculamente pequena, muito pequena. É como eles falam, 1 centímetro, imagine 1 centímetro dividido por 10 milhões de vezes. É muito pequeno. 1 nanômetro, que é 1 bilionésimo de 1 metro. É assim, absurdamente minúsculo. É algo como 700 vezes menor que um vírus e 10 mil vezes menor que uma bactéria. Imagine, é muito pequeno um átomo. Mas não para por aí. Dentro do átomo temos seu núcleo. Um núcleo, certo?
certo, um núcleo dentro do átomo. Agora imagine que esse núcleo, o diâmetro desse núcleo é 100.000 vezes menor do que o diâmetro desse átomo, que já é super minúsculo. O seu núcleo é 100.000 vezes menor. Em proporções, né, para explicar melhor, seria se o núcleo tivesse 1 centímetro de tamanho, o diâmetro do átomo teria 1 quilômetro de distância desse núcleo. Pois é, gente, não tão chocado aí que eu fiquei. E, enfim, dentro desse átomo, né, tem um núcleo, temos prótons, e temos nêutrons e temos elétrons. Então, o elétron estaria aqui na eletrosfera, né, girando dentro desse átomo, e aqui nesse núcleo, o núcleo é formado pelos prótons e nêutrons, né? Os nêutrons são de cargas positivas e os elétrons de cargas negativas, né? Os elétrons, por ser de carga negativa, é o que mantém o átomo neutro, né? Por isso que daí vem a bomba nuclear, a bomba atômica, vem desse núcleo, dessa energia superpotente que existe dentro desse átomo. E, por fim, temos todo esse espaço aqui vazio. Por isso que dizem, então nós somos o espaço vazio, somos um vazio. E esse espaço vazio, né, está cheio de energia, de gravitacionalidade, não sei se é essa palavra, mas que mantém ali a gravitação, né, das coisas, do elétron aí em órbita, girando. Dizem, somos um espaço vazio. E na realidade somos pura energia, basicamente. Pura energia. E o que eu quero dizer com isso? Que tudo é formado de átomos. Gente, tudo, tijolinho por tijolinho, que forma essa grande realidade que a gente vive, né? Um átomo com outro átomo junto forma uma molécula. A molécula forma a célula. E célula vai formando tudo, né? O cachorro, eu, você, essa caneta, tudo, absolutamente tudo é feito de átomos. Por isso que dizem, a partícula de Deus está em todas as coisas. Então, esse entendimento do átomo, de que tudo é feito de átomo, de que essa partícula está em todas as coisas, me trouxe essa compreensão, né, do Deus, do todo, do Criador, de que Ele está em todas as coisas, de que nada está separado dele, nada, Ele está em tudo, né? Me trouxe essa consciência da onipotência, onipresença e onisciência desse grande Criador, né? Maestro da criação. E é muito louco pensar, né, nisso, assim, no sentido de que, nossa, se tudo é feito de átomos de uma mesma partícula, o que é que dá forma às coisas, né? O que é que dá forma às coisas, né? E aí no livro do professor Hélio Couto, do Mentes Informadas, ele fala, né, desse vaso, né, que o que dá forma às coisas é a informação, né, que é esse holograma, né, que é criado para organizar o universo. E esse mundo aqui que a gente vive, né, essa dimensão, né, que a gente vive. Então, tudo que a gente vê, tudo, absolutamente tudo que a gente vê e a gente toca é feito de átomos, né? O nosso corpo está constituído basicamente de 7 octilhões de átomos. Seria tipo um 7 mais 25 zeros na frente do número 7 para determinar a quantidade de átomos que nós somos feitos. Agora vamos entrar no experimento da dupla fenda. Esse experimento foi feito em 1805 por um físico chamado Thomas Young, não sei se é assim que se pronuncia, e consiste no seguinte, são 2 fendas postas uma ao lado da outra, assim, basicamente, 2 fendas, né, 2 fendas, 2 abertas, né, aqui, uma do lado da outra. Agora imagine
que você tem uma bola de ping-pong e você arremessa essa bola de ping-pong por uma dessas fendas. E quando ela bate na parede do outro lado, ela vai marcar, vai ter a marca daquela bola, né? Redonda, certo? Vai ter uma marcação redonda. Imagine se você passou giz naquela bola e joga ela pela fenda e ela bate do outro lado na parede, ela vai marcar como, né, um círculo ali da pancada da bola na parede. E aí eles fizeram isso, né? Só que com um elétron, uma partícula, né? Que está dentro do átomo, um elétron, né? Uma partícula negativa que está dentro do átomo. Pegaram a partícula, um elétron minúsculo, e jogaram por essa fenda. Ok. Só que quando eles olharam o resultado do outro lado da parede, não era uma marcação como deveria ser, como eles esperavam, né? Como se você tivesse jogado a bola de ping-pong aí pela fenda, como deveria ser. Não foi isso que aconteceu. Quando eles olharam do outro lado, apareciam franjas, como ondas, como ondas, como ondas. Como ondas 3 vezes. E aí eles ficaram muito intrigados com aquilo, né? Por que se é uma partícula, por que ela se comportou como onda, né? E passou pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Porque do outro lado saiu franjas de ondas, né? E não há um impacto que deveria ser de uma partícula. Por que aconteceu isso? Vamos tentar entender. E aí, o que eles fizeram? Colocaram uma câmera diante das fendas para ver o que acontecia quando passava o elétron pela fenda, né? Pela abertura. O que acontecia? E adivinha qual foi o resultado quando colocaram a câmera para observar o caminho do elétron passando? Gente, quando colocaram a câmera, o elétron se comportou como uma partícula. Ele virou uma bola, se comportou como uma partícula, passava por uma fenda somente, e do outro lado se transformava no impacto. Quando eles tiravam a câmera de observação, o elétron passava como onda. Colocava a câmera, partícula, tirava a câmera como onda. Gente, e o que isso quer dizer? Como é que pode isso? Quer dizer que o observador influencia no objeto, nas ondas, na partícula, influencia se ela é onda ou se ela é partícula. O universo é uma onda de infinitas possibilidades. E é quando a gente observa aquilo, aquela realidade, a gente transforma em matéria, condensa. Então a gente está influenciando em toda essa criação aqui. O observador influencia nas ondas. O universo são ondas de infinitas possibilidades. E quando a gente observa aquelas ondas, a gente pode transformar em partículas, criando a nossa realidade. E isso é o colapso da função de onda que o professor Hélio Couto explica. A gente tem a capacidade de colapsar a função de onda, transformando as ondas em partículas e trazendo para nós a realidade que a gente quer construir. E como é que a gente colapsa a função de onda? O que seria isso? Por exemplo, as ondas são as infinitas possibilidades que existem no universo. E quando a gente pensa em algo que a gente gostaria, que até então estava fora dos nossos pensamentos, ou que a gente não acreditava que a gente podia ter, mas a gente começa a pensar e a imaginar aquilo, a gente está colapsando a função da onda. A gente deu um trabalho para ela, para aquelas ondas de infinitas possibilidades, a gente começa a pensar e imaginar coisas diferentes, coisas que a gente não viveu, que a gente quer atrair para a nossa vida. A gente está colapsando aquelas ondas para que se tornam
partículas e se tornam reais e se tornem realidade ao nosso redor, na nossa vida. E para mim, é aquilo que Jesus Cristo falou quando ele disse: vós sois deuses. Quando ele disse isso, vós sois deuses, é com relação a isso, com relação de que a gente está criando ao nosso redor, está criando a nossa realidade. Porque existe aí um mundo de infinitas possibilidades. E a gente influencia na nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, dos nossos paradigmas, de tudo que a gente acredita que é real. Então a gente está influenciando naquelas ondas e criando toda a nossa realidade à nossa volta. E eu tô lendo um livro também do Amit Goswami, que é o Universo Autoconsciente. E no livro tem uma parte do livro que ele diz o seguinte: os objetos quânticos são ondas que surgem e se espalham por mais de um lugar, no qual a consciência pode ser a agência que focaliza as ondas, de tal modo que podemos observá-las em um único lugar. A gente focaliza, né, aquelas ondas, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, né, porque a gente tem a capacidade de concretizar, de materializar aquela onda, focalizar ela num só lugar. É desafiador a gente entender e aceitar que é a gente que cria a nossa realidade, porque a gente está muito acostumado ao vitimismo, né? A ser vítima das circunstâncias. É um caminho que é que percorrer, mas isso mostra o quão importante é os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente é um campo eletromagnético, então a gente atrai, a gente cria tudo que a gente pensa, a gente influencia. Se esse mundo se esse universo é uma onda só, é tudo feito de ondas, e a gente determina que aquilo é uma partícula, isso é o que faz a gente viver, né? O que torna essa dimensão palpável. A gente tem um mundo de infinitas possibilidades que a gente pode criar e descriar. A gente não é vítima das circunstâncias, a gente está criando, né, as coisas à nossa volta, a nossa realidade, de acordo com o eletromagnetismo, né, que a gente tem, que a gente atrai. Tanto que tem no livro também, né, do Mentes Informadas, o professor Hélio Couto também fala que o karma é a mesma coisa que o eletromagnetismo, né, que a gente atrai tudo que a gente emana, a gente atrai, o que a gente pensa, o que a gente faz, a gente atrai, né. E espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. E espero que sim, né? Que você tenha ficado chocado, que eu possa ter te deixado chocado, porque o professor Hélio Couto diz, né? Se você acha que entendeu essa experiência e não ficou chocado, não ficou estarrecido de cabelo em pé, então você ainda não entendeu. Espero ter conseguido transmitir, né, de alguma maneira o meu salto quântico, né, o meu entendimento. Espero compartilhar de alguma forma, sabe, com outras consciências, para que também expandam e continue nessa caminhada, né, para que possamos co-criar boas coisas na nossa vida, né. Tem esse entendimento de que vós sois deuses. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.